você que nos acompanha no nosso programa Razões da Fé deste domingo, você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário de domingo, das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas, no Facebook e no YouTube da Diocese de Caxias do Sul, nos domingos a partir das 8h30 da noite, e também pela TV Serra, canal 526 da NET. E convidamos você a se inscrever no nosso canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, ativando o sininho também das notificações para receber as notificações dos novos vídeos, do Razões da Fé, dos recortes, das mensagens do nosso bispo. Nós estamos nesta caminhada desde a semana passada falando sobre a Carta Desiderio Desideravi do Papa Francisco sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Hoje, o nosso tema, canto litúrgico, a beleza da canção na oração do povo de Deus. Os nossos convidados, o diácono Christian Fabiani, que é graduado em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Música Litúrgica na Diocese de Caxias do Sul e atualmente cooperador paroquial das paróquias São João Batista e Santuário Nossa Senhora Aparecida e Santo Antônio do bairro Rio Branco, em Nova Prata. Olá, Christian, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, rádio ouvintes também quem nos acompanha. É sempre uma alegria estar aqui, retornando este programa também para a formação do nosso povo de Deus. E nós temos também como convidada a Ana Paula Biondo Long, que é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, membro da Comissão Diocesana de Música Litúrgica, professora de música, violão e canto, casada há 24 anos, mãe de 5 filhos e também voluntária na Associação São Vicente de Paulo, a Savipa. Obrigado pela tua presença, Ana. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria a gente poder falar sobre esse assunto, e eu gosto sempre de dizer que a pessoa mais favorecida nesse momento sou eu, né? Porque à medida que a gente fala e tenta de alguma forma ajudar as pessoas e quem está nos escutando, quem mais aprende ainda sou eu, porque preciso estudar, né, Christian? Preciso me aprofundar, preciso eu encontro dos amigos, enfim. E então sempre uma alegria muito grande para mim poder participar de programas assim. É sempre uma alegria podermos falar do que a gente gosta, né? E sei que vocês gostam da música litúrgica, sei que vocês trabalham muito isso também nas comunidades, na vida da igreja. E nós, então, uma contextualização do tema, nós iniciamos no programa passado o aprofundamento da carta apostólica do Papa Francisco, Desiderio Desideravi, desejei ardentemente, né? Jesus em sua última ceia, quando ele diz desejei ardentemente comer esta ceia, né? E aí, então, justamente nós iniciarmos esta formação, também tendo por base a Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, e na semana passada nós fizemos uma breve introdução sobre a Desiderio Desideravi, falando da Sacrosanctum Concilium, e hoje então a questão do canto litúrgico. E a primeira pergunta direto já ao diácono Christian: o que é canto litúrgico e onde ele está previsto nos documentos da igreja, um pouco do histórico disso também na nossa diocese? Bom, o canto litúrgico é sempre bom destacar que na história da igreja existe a palavra canto sacro e canto litúrgico, que nos últimos anos ela ficou um pouco mais desenvolvida. O canto litúrgico é propriamente o canto da celebração eucarística ou da celebração da palavra. Enfim, o canto utilizado na missa. E o canto sacro, ele ficou reservado hoje para aquelas obras tradicionais e as obras também de grandes compositores que compuseram uma missa, por exemplo, o Kyrie, o Glória, o Cordeiro e assim por diante, né? Ao longo da história da música também a gente vê a presença forte da igreja na música, e por isso também houve
muitos tempos, né, muitos lugares, a composição de obras para a missa, obras tradicionais, envolvendo orquestra, envolvendo coro e assim por diante. Isso é o canto sacro. O canto litúrgico, o canto da missa. E nos documentos da igreja, desde sempre, a gente teve uma apreciação pela música. A igreja, que abastecida também da sua cultura, procura envolver a arte, a beleza, a música dentro da sua liturgia. O primeiro documento específico sobre música litúrgica, ele foi escrito, é recente, em 1903, pelo Papa Pio X, se chama Tra le Sollecitudini, e esse documento, ele fala da beleza do canto litúrgico, do canto sacro de modo especial. Depois, com o Concílio Vaticano II, talvez o documento mais expressivo sobre música litúrgica, logo após o Concílio de Paulo VI, 1967, Musicam Sacram. É um documento que nos coloca dentro do Concílio Vaticano II, né, a música sacra na liturgia após o Concílio Vaticano II. E é nos 50 anos deste documento que a nossa diocese também iniciou a Comissão de Música Litúrgica. Em 2017, 50 anos da comemoração do documento Musicam Sacram, iniciamos esta comissão para ajudar as nossas paróquias, comunidades a cantar melhor. Na nossa diocese também temos uma história muito bonita através da música. O primeiro livro de cantos da diocese, um livro verde, antigo, feito por Dom José Barea e pelo Monsenhor Meneguzzi na catedral, foi em 1941, com o título Cantai ao Senhor. É um documento, um livro de cantos antigo, tem alguns exemplares nas paróquias, especialmente as mais antigas da diocese, que com uma mistura de cantos em português, em latim e italiano, para o nosso povo cantar nas celebrações. Depois, um grande avanço nós tivemos em Caxias com a chegada dos frades capuchinhos, né? Queria só recordar o Frei Wilson João Esperandio e depois o Frei Turra, mas também na época o Gil de Roca Salles e assim por diante, né? Tantos nomes que fizeram história aqui em Caxias, com os livros Canções da Vida, a gravação dos livros Canções da Vida em fita cassete, ainda na época, nos anos 80. E hoje a nossa comissão também, um pouco antes de formar a comissão, também tivemos o livro Cantando a Nossa Voz, em 2012, que é o livro atual de cantos também da nossa diocese. Uma história muito bonita, feita através de tantas pessoas que colaboraram ao longo destes anos. E que já está na segunda edição, o Cantando a Nossa Voz. Já está na segunda edição. Perfeito. É bom nós contextualizarmos justamente do que nós estamos falando e para que as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, e lá na comunidade elas possam também ir compreendendo que não é nada de destruir, mas é sempre de construir, ir compreendendo a importância do bom, do belo, para celebrar bem, de forma digna, né, a Eucaristia e a Palavra de Deus na vida da comunidade. E para Ana Paula, a instrução geral do Missal Romano, que é algo que também, onde contém bastante das nossas orientações práticas para a celebração, ela vai nos dizer: deve ter-se, pois, grande apreço ao canto na celebração da missa, de acordo com a índole dos povos e as possibilidades de cada assembleia litúrgica. Embora não seja necessário cantar sempre, por exemplo, as missas feriais, todos os textos que por si mesmos se destinam a ser cantados, deve-se, no entanto, procurar-se com todo cuidado que não falte o canto dos ministros e do povo nas celebrações que se realizam nos domingos e festas de preceito. Diante disso, qual a importância que se deve dar para uma boa escolha dos cantos, a organização dos grupos e também a formação permanente e atualização constante daqueles que são chamados ao Ministério de Música nas comunidades?
Bom, então, vamos lá. É bastante coisa aqui para a gente conversar, mas eu acho que eu vou ficar com essa frase, né? Possibilidades de cada assembleia litúrgica. Eu acho que hoje, o que nós podemos pensar sobre isso? Primeiro, a importância disso tudo é incontestável, né? Da questão da formação, que a partir da formação é que tu vai fazer uma boa escolha de cantos, a partir da formação é que você vai fazer a organização dos grupos, né? E é tudo a partir da formação. Então, a preocupação primeira que a gente precisa ter é com a formação da pessoa, é com a pessoa. Tendo essa formação, oportunizando as pessoas ao conhecimento, a partir daí, então, a gente vai ter automaticamente uma boa escolha de cantos, uma boa postura do músico na liturgia, uma boa vivência da espiritualidade, uma boa condução do povo na música. Então, tudo isso parte da formação, né? Então, a gente precisa, eu vejo hoje, né, a necessidade de se oportunizar as pessoas a essa formação. Né? Eu acho que esse programa ele já é uma forma disso estar acontecendo, né? Uma boa bibliografia, e a gente tem muita coisa legal, assim, muita coisa boa que a gente pode oferecer de leitura, né? Para os cantores, para os músicos. E eu acredito também que há acolhida nas comunidades, né? Saber acolher. Essa questão da realidade, né? A índole dos povos, as possibilidades de cada assembleia litúrgica, aquilo que eles são capazes de viver, de conhecer a realidade de cada comunidade. Isso hoje a gente precisa acolher com muito amor, com muita caridade, né? Acho que cada comunidade tem a sua realidade e nós precisamos saber, com caridade, de alguma forma, conduzir essas pessoas para o conhecimento. Né? Eu fiquei pensando, falaste do Frei Wilson, né? Eu comecei a cantar na missa na época do Frei Wilson lá nos Capuchinhos. Imagina, eu tinha 10 anos de idade. E aí a gente vê aí como é importante, né, a presença oportunizar as crianças ao canto, porque eu me vi crescendo, né, dentro da igreja. O canto para mim foi sempre uma fonte, uma graça, né? Foi o que me trouxe assim para dentro da igreja, foi o canto. Eu sempre fui apaixonada. Então, desde muito pequeno, eu participava de metida, né? Porque a gente não nasce sabendo fazer as coisas, a gente vai assim, meio... O pessoal até desliga o microfone, né? Sim. Mas eu acho que é bem importante isso. Mas, assim, acolher as pessoas e eu fiquei pensando, depois que o Felipe me convidou para vir para cá, né? Como a questão cultural, como a questão do conhecimento, ela é fundamental, muito, muito, muito importante. Eu lembro naquela época, a gente rezava, por exemplo, por Cristo. E às vezes o padre até convidava a gente para rezar por Cristo, né? Olha, eu vou fazer 50 anos no ano que vem, isso foi pensa assim, uns 40 anos atrás, 35 anos atrás. E hoje a gente ainda vê gente rezando por Cristo na missa. Né? A gente ainda vê as pessoas que trouxeram ainda 30 anos, 35 anos depois, a gente ainda vê isso. E isso só muda a partir do momento que eu, com o conhecimento que eu vou adquirindo, eu acabo tendo uma postura diferente, eu não rezo a oração na missa, eu proclamo o amém depois do por Cristo, e essa minha postura ela vai contagiando outras pessoas, e olha o tempo que demora para a gente reconstruir isso. E eu vejo que no canto é a mesma coisa. Quando a gente cantava, por exemplo, o canto de glória, louvando a Santíssima Trindade, né, que não é um canto litúrgico, a gente sabe isso hoje, né, Cristian? Uhum. Mas quantos anos se cantou o Glória? Até pouco tempo atrás. Não, e ainda se canta, né? É por isso que a gente fala da realidade das comunidades, ainda se canta. Como o tempo, a gente precisa do tempo, né? Para que as coisas mudem, é impressionante isso. Então a gente precisa ter essa caridade, esse amor, né? Quando a gente olha para as equipes de canto, para as pessoas que se disponibilizam a isso, porque há uma história por trás, né? E eu vejo que as pessoas não rezavam por Cristo por teimosia, por falta de conhecimento, porque achavam uma oração bonita. E é uma oração linda. Uma oração maravilhosa. E porque à medida que também o Concílio Vaticano II
foi sendo implementado e foi sendo vivido também, e ainda falta implementar muito na vida da igreja, as pessoas também saem de uma missa celebrada em latim, saem de uma missa que o padre está celebrando em direção ao altar e de costas para o povo, então aí se entende que a celebração, aí o povo deveria participar de tudo, né? E que não teria mais tanta separação entre o que o presidente da celebração fala e faz, né? E como a Assembleia celebra, né? Então acho que é bem importante essa... E tu vê, parece que... Vamos pensar, né? Que não faz muito tempo que a gente tem acesso a tanta informação, né? Sim. Se tu vai pensar, a gente tem a informação na mão da gente não faz muito tempo. Então, precisa de uma paciência, de um caminhar, de uma caridade, né? De formação e principalmente assim, que a gente seja capaz de se abrir para ajudar as pessoas. E eu diria também assim, nesse sentido, que são os desafios e as limitações da história. Porque quando Dom Benedito retornou do concílio para a nossa diocese, do Vaticano para cá, e que a missa iniciou a ser rezada em português, nós não tínhamos tradução nenhuma dos textos litúrgicos da missa. E aí o que acontece? Um padre que estava na catedral na época fez uma tradução assim, na hora ali, né, um rascunho da missa do latim para português para o bispo poder rezar, e claro, os padres também. E assim foram com os cantos, né? Nós temos os cantos do ordinário da missa, todos eles em latim ou em grego, do ato penitencial, e a partir daí que se inicia, e sem saber muito direito o que está acontecendo, né? Então, claro, tudo isso, esse reflexo da história no hoje, é uma caminhada, vamos dizer assim, até de formiguinha, né? Devagarinho, com pequenos passos e ao mesmo tempo com bastante formação, e por isso também é bonita, é uma história bonita essa. Com certeza. E sempre acima de tudo a caridade, né? Exatamente. A questão da importância da caridade também na organização e na implementação das mudanças que são necessárias. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. E conosco. A Ecofar trabalha para deixar nossa farroupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascoal 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro 1º de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. Ecofar, solução e responsabilidade, trabalhando por uma farroupilha melhor.
Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, com o nosso tema Canto Litúrgico, a beleza da canção na oração do povo de Deus. Nossos convidados, o diácono Christian Fabiani e a leiga Ana Paula Biondo Long. Já voltando então, quando nós falávamos no primeiro bloco sobre a formação, sobre também o que é importante a gente rever da história também sobre o canto litúrgico, eu retorno com o diácono Christian. Na própria carta Desiderio Desideravi, o Papa descreve a liturgia como o encontro, o lugar do encontro com Cristo. Então a liturgia é o lugar do encontro com Cristo. Por isso, o que se deve considerar na hora de escolher os cantos para as celebrações? E quais são os chamados cantos fixos ou próprios da missa? Nessa perspectiva de encontro com Cristo, nós temos que compreender que quando nós participamos de uma celebração, seja ela eucarística, mas também uma outra celebração dentro da religiosa, dentro da igreja, o desejo sempre é encontrar-se com Cristo. E por isso existem elementos que nos ajudam a melhor nos encontrarmos com Cristo. No caso dos cantos, como escolher os cantos das celebrações? O que levar em conta? Primeiro, o tempo litúrgico que nós estamos vivendo. É o tempo comum? É o tempo de Natal? É Advento? É Páscoa? Por uma simples questão. Às vezes temos cantos bonitos, mas que eles são de um tempo litúrgico. Por exemplo, ninguém vai discordar que o Noite Feliz é um canto bonito, mas ele é próprio, específico do Natal. Nós não podemos cantar ele antes do Natal ou, por exemplo, na Páscoa. Então, tempo litúrgico. E o segundo critério é a liturgia da palavra do final de semana ou da missa, se for durante a semana. Então, o que essa palavra nos fala? O que o Evangelho nos toca no coração?
o que o conjunto das leituras do Salmo, do Evangelho, eles dizem à nossa comunidade. Esse é o critério também, eu diria até mais importante, porque é a partir desta palavra que nós também vamos escolhendo os cantos e a celebração vai se desenvolvendo nisso, para que tenha uma harmonia entre cantos, comentário, leituras, homilia, preces e assim por diante, né? Então, essa harmonia. E as partes fixas, ou seja, os cantos fixos, ou também chamados cantos rituais, são aqueles que têm uma letra sempre muito parecida, que não muda. Que são quais? O ato penitencial, pedido de perdão, o glória, hino de louvor, né? O canto do santo, momento muito especial na missa, onde que nós cantamos que Deus é santo, unindo toda a terra e o céu também. E o canto do Cordeiro de Deus. Estes 4 cantos são os fixos. E nós também temos, como, vamos dizer assim, cantos fixos, que são as orações. Pai Nosso e eu creio. Se nós vamos cantar o Pai Nosso na missa, nós temos que cantar aquele Pai Nosso que contém a letra do Pai Nosso. E da mesma forma eu creio. Então, mais ou menos é por aí. Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, eu, na minha experiência, assim, dentro das comunidades, vejo que o livro de canto da diocese, ele é muito didático. Uhum. Então, sempre quando o pessoal me pede alguma explicação, alguma coisa, eu digo assim, olha o livro de canto da diocese, e ali no início do livro de canto, nós temos todos esses cantos rituais, esses cantos fixos, né? Uhum. Então, se foge disso aqui, aí eu acho que estamos fora do que é importante fazer, tá? Porque, como o Christian disse, né, são cantos com letras fixas, elas não mudam, né? O ato penitencial, ele muda um pouquinho as fórmulas, né, Christian? Isso. Mas ele tem o piedade, o Senhor piedade, o Cristo piedade, enfim. O glória tem a oração do glória, ela é cantada. Praticamente se canta a oração do glória, né? Uhum. O santo, o cordeiro também, não sei se chegar a falar do cordeiro, sim, né? Então, todos esses cantos estão no livro de canto da diocese. Ele está bem organizado, ele é muito didático, então se tem dúvida, dá uma olhada no livro. Né? Ele orienta também. Claro que aqui a gente não tem todos os cantos, né, Christian? Meu Deus do céu, hoje a gente tem uma infinidade de opções, de músicas, mas que a gente tenha o cuidado em ser fiel com a oração. Exatamente. É isso, né? E até o propósito disso, né? Não é porque o Christian ou a Ana Paula estão dizendo que tem que ser esses, mas é que existe um propósito. É aquilo mais ou menos que a gente diz assim, nós vamos rezar a Ave Maria? Bom, nós vamos rezar aquela Ave Maria que nós conhecemos, nós não vamos rezar uma outra coisa, né? É o mesmo critério para os cantos litúrgicos. E uma coisa também, outra coisa que eu acho bem importante a gente falar assim é o seguinte, que nós dentro da igreja trabalhamos em vários setores, em muitas pastorais, em muitos movimentos, cada um tem o seu lugar dentro da igreja, mas na Eucaristia, na missa, nós somos um, né? Então pense nesse sentido, ali nós pedimos perdão, ali nós glorificamos a Deus, ali nós proclamamos Jesus, Deus, Pai como santo. Então, esses cantos também, que são fixos, que a gente diz, eles dão pra gente também essa, pelo menos me parece isso, né, que se eu estiver errado, tu me diz, que nos dão essa sensação de unidade. É bases, ali que a gente se encontra todos como irmãos, né, como filhos de Deus. É nessa unidade. E em todas as missas, no mundo inteiro, se a gente for em uma missa em qualquer lugar, nós vamos ter esses cantos cantados dessa forma. E a importância de um rito, né? De um rito que nos une, né? Isso, né? Todo mundo sabe que a missa ela vai começar com, né? Missa de durante a semana, muitas vezes que não tenha o canto, mas ela vai começar com o sinal da cruz e ela vai terminar com o sinal da cruz e o Ide em paz. Então, o rito ele nos ajuda a celebrar. Não é uma simples decoreba, né, de que vai acontecer a mesma coisa, mas a partir da compreensão de que para celebrar é necessário compreender, e talvez a gente não vai compreender na primeira missa que a gente vai participar lá, que a gente vai estar quando crianças, mas
com o ritmo também, com a presença e a participação, a gente vai compreendendo a cada domingo uma partezinha, algo que vai nos aproximando. Também isso é iniciação cristã. Com certeza. Já para a segunda pergunta do nosso bloco, né, lá na Desidério Desiderável, o Papa vai nos dizer o seguinte: a liturgia não diz eu, mas nós. E qualquer limitação à amplitude deste nós é sempre demoníaca. A liturgia não nos deixa sós na busca individual de um suposto conhecimento do mistério de Deus, mas nos toma pela mão, juntos como assembleia, para nos conduzir para dentro do mistério que a palavra e os sinais sacramentais nos revelam. Por isso, qual a importância do canto litúrgico na beleza da oração do povo de Deus? Vamos lá, então. Bom, o canto na liturgia, eu sempre gosto de falar o seguinte, ele não pode atrapalhar a liturgia. O canto não pode atrapalhar a liturgia, né? Se eu tivesse que dar um curso hoje sobre música litúrgica, o título seria Como Não Atrapalhar a Liturgia, né? Porque o objetivo do canto é justamente ajudar as pessoas a rezar, né? O canto na missa é esse, ajudar as pessoas a se encontrar com Deus, né? Então é fundamental que esse canto ele seja belo, ele seja coerente, que ele seja assim nos seus instrumentos, na entoação, ele esteja cada canto de acordo com cada momento litúrgico, né? Então a beleza nos ajuda a rezar. Se não tiver beleza, o mistério acontece do mesmo jeito, né, Christian? Acontece do mesmo jeito. Então, ok, infelizmente não é em todos os lugares que nós vamos encontrar a beleza do canto litúrgico. Isso aí. Né? Porque o mistério vai acontecer de qualquer forma, mas como o canto bem cantado, o instrumento bem tocado, a música bem escolhida nos ensina e nos ajuda a rezar. Com certeza, e a gente precisa primar por isso, fazer o melhor, né? O melhor, porque isso é importante para quem canta também, né? Isso é importante para quem ouve, é importante para a Assembleia toda, e é tão bom, né? A gente poder sair de uma missa tendo esse sentimento também, não só a fé não é um sentimento, né? Eu vou à missa, eu participo da celebração porque eu creio, né? Porque eu quero estar com Deus. Mas se a gente puder agregar a essa fé um belo momento de oração com um canto adequado, com um canto belo, nossa, como é maravilhoso, né? Uma experiência, podemos ter uma experiência de Deus incrível aí também durante a Santa Missa. A experiência do belo é uma experiência que quando a gente experimenta pela primeira vez na nossa vida, seja na liturgia ou em qualquer outra atividade que a gente faz, a gente batalha para conseguir sempre chegar naquela perfeição, naquele belo, porque aquilo ali é o que de melhor a gente consegue oferecer da nossa vida, seja para Deus, no caso da liturgia, ou em outras situações para as outras pessoas. Por isso que o belo é algo que nos encanta e que deve nos encantar sempre na procura de sempre fazer melhor. E a nossa igreja é fantástica, né? Mestra. Meu Deus, em Sem todas dúvida. as artes, né? Não é só na música, né? Então, esses dias eu estive na capela do seminário Aparecida, em Caxias, e eu fiquei olhando, assim, as pinturas e disse, esse é um lugar de dar catequese. Sim, com né? certeza. Trazer os alunos para dentro daquela capela do seminário e dar uma linda aula de catequese através daquela arte toda. Uhum. Então a nossa igreja é simplesmente fantástica, né? Ela nos ensina a apreciar a arte, a admirar a arte e a fazer a arte também, né? Isso, sem dúvida nenhuma. E nesse ano de 2023, nós vamos celebrar os 60 anos da publicação da Sacrosanctum Concilium, né, sobre a reforma da liturgia. No número 113 está escrito: a ação litúrgica se reveste de maior nobreza quando é celebrada de modo solene com o canto, com a presença de ministros sagrados e a participação ativa do povo.
O que nós, Diácono Christian, o que nós já evoluímos e o que ainda precisamos evoluir para colocar a preciosidade deste documento do magistério da Igreja em prática na vida das comunidades, quando falamos sobre música litúrgica, música sacra. O número 103 da Sacrosantum Concilium, a gente deveria lê-lo e reler ele todas as vezes que nós participamos de um curso de liturgia. Por quê? Porque ele traz justamente aquilo que o concílio, que está no espírito do Concílio Vaticano II, a participação ativa dos fiéis na vida da Igreja e na vida da Sagrada Liturgia. O que isso significa? Que nós precisamos olhar para a missa e participar da missa da mesma forma que a gente participa, assim uma comparação um pouco grotesca, mas da mesma forma que a gente participa de uma festa, da mesma forma que a gente participa de uma reunião em família. Porque a liturgia não pode ser algo à parte da nossa vida. A liturgia precisa estar dentro da nossa vida e a nossa vida estar dentro da liturgia. Isso significa o quê? Nós precisamos de uma liturgia que ela nos faça, nos envolva com tudo aquilo que nós somos e as nossas alegrias, as nossas tristezas, e que aquela liturgia também tenha o poder de nos transformar. Isso significa uma participação ativa. E olhando para a caminhada que a gente fez até agora, nós já falamos no primeiro bloco, né? Temos dificuldades, mas a caminhada que a gente fez desde o concílio para cá, a cada ano a gente vê que ela se reforça e que ela melhora. É preciso, a partir dos cantos, por exemplo, que todo mundo cante na liturgia, sim, que o povo nosso possa cantar, possa participar dos cantos. Mas, claro, isso precisa de ensaio, isso precisa de, às vezes, outros instrumentos que na hora da missa a gente não consegue fazer. Mas a ideia sempre deste parágrafo da Sacrosantum Concilium é que nós possamos participar conscientemente daquilo que nós estamos fazendo, que no caso é celebrar a Eucaristia. Então os cantos, no caso dos cantos especificamente, é justamente com o canto, mas mais do que abrir a boca para pronunciar alguma coisa, significa interiorizar aquilo que o canto expressa, e a partir disso também fazer com que a liturgia ela se torne viva no coração da Igreja. E já a pergunta que vai concluir este bloco para Ana Paula, né, falando dessa questão de sermos conscientes, né, na questão litúrgica, na organização, justamente para ajudar as pessoas a rezarem, né? Como nós podemos ajudar as pessoas e as comunidades a superarem os exageros litúrgicos e trabalhar para que a liturgia seja compreendida como um espelho da beleza de Deus? Bom, vamos lá, né? Eu acho que primeiro é estando presente, sabe? Eu acho que nós estamos saindo aí de um período de pandemia. A gente ficou muito tempo dentro de casa e agora a gente está tentando retomar a nossa vida, né, na comunidade. Eu acho que as pessoas precisam voltar a estar presente nas atividades na comunidade, né? Voltar a participar ativamente dos trabalhos, se colocando a serviço. Eu vejo assim como falta gente para ajudar na liturgia, né? Eu assim, eu faço parte da paróquia do Pio X em Caxias, mas eu não ajudo só no Pio X, às vezes precisa de gente em São Pelegrino, eu ajudo em São Pelegrino, às vezes precisa de gente para cantar na missa em outro lugar. Então a gente vai tentando ajudar de alguma forma na catedral, e porque falta gente, né? Falta gente. Então eu acho assim, primeira coisa, para ajudar alguém a gente precisa estar com alguém, estar presente, participar, né? Se eu tenho conhecimento, eu vou transmitir o meu conhecimento estando presente. Então, eu acho que a questão dos exageros litúrgicos é falta de formação. Então, a gente precisa retomar as formações nas paróquias, nas comunidades. Não tem outra saída, né? A fé entra pelo ouvido, né? Já dizia São Paulo. Não adianta, alguém tem que falar, né? Então, isso aí. Como falar? Com caridade.
né? Com caridade e levando em consideração o bom senso sempre, né? E a partir disso, então, a gente vai ver resultados. Mas então, acredito, né, que nós precisamos voltar a estar presente nas comunidades, promover formação, né, estar disponível, porque não adianta, para que haja mudança, para que não haja exagero litúrgico, para que haja mudança, para que as coisas saiam corretamente, aconteçam corretamente na vida litúrgica, especificamente aqui na questão dos cantos na liturgia, a gente precisa de um esforço, né? Eu acredito, por exemplo, que aquela equipe de canto que continua cantando o canto do Glória, louvando a Trindade, ela está acomodada, né? Ela precisa de alguém que ajude ela a se desinstalar para que ela aprenda cantos novos e compreenda o sentido do canto do Glória para que ela mude a postura dela. Então a gente precisa se desinstalar. Então, sair do comodismo. A gente vai ter que começar a se mexer de novo. E é aquela coisa do encontro, né? De quem ajuda na formação e daqueles que precisam ser formados, né? Precisamos nos motivar de novo, né? E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para a sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, hoje falando sobre a música litúrgica enquanto expressão da beleza na oração do povo de Deus. Nossos convidados, o diácono Christian Fabiani e a leiga Ana Paula Biondo Long, que atuam na Comissão de Música Litúrgica da nossa Diocese de Caxias do Sul. Christian, como diferenciar o canto litúrgico das demais canções religiosas? E qual a orientação para o uso dos cantos na liturgia? Bem prático assim. Sim, eu acho que no caso da nossa diocese e também de outras dioceses que temos aqui ao nosso redor, o livro ele está muito bem dividido, como também já comentamos antes. Ajuda muito a seguir aquilo que está no livro, a ordem do livro. A música litúrgica, só recordar, é a música que nós utilizamos na celebração eucarística. Então, todos os momentos, né? Esta é a música litúrgica. A religiosa, ela é mais abrangente. Ela, além dos cantos da missa, ela pega todas as outras melodias e músicas que temos por aí, que fala de Jesus, que fala de Deus, enfim, da igreja, alguma coisa assim. Mas é importante recordar que essas músicas, mesmo que elas não tenham um significado e um valor para a liturgia, elas têm um significado para a fé. E elas podem ser utilizadas em outros momentos, nos diversos encontros que a gente tem, encontros de pastoral, encontros de reuniões, enfim, e assim por diante. O mais importante, eu penso aqui, é que a gente, a partir do uso do livro, leve em conta as leituras bíblicas, como falei antes, os tempos litúrgicos para escolher bem os cantos da missa, e também o bom senso. Eu penso que o bom senso nos ajuda muito. Um exemplo, pergunta que sempre vem nos cursos de liturgia: pode usar bateria, outros instrumentos na missa? E aí a resposta vem pelo bom senso: pode, mas isso não significa que todos os instrumentos vão tocar juntos em todos os momentos. Não, cada momento da missa tem o seu sentido, e a partir dele que a gente pode escolher como e o que, os instrumentos que vamos utilizar. Tudo isso faz parte do bom senso, ver, olhar e aquilo que se pode melhor agregar naquele momento, naquele canto, pode ser usado. E é importante, acho, recordarmos, já que também foi falado bastante do próprio livro Cantando a Uma Só Voz, da Diocese de Caxias do Sul. Ele está à disposição, temos ele em PDF à disposição no site da Diocese, no site da própria Catedral de Caxias ele está à disposição, e na forma física é possível adquirir ele no Centro Diocesano de Formação Pastoral, tanto no formato livro de cantos normal, quanto na forma cifrada, né, para os instrumentistas, né? Então, ele está à disposição lá no Centro de Pastoral, de forma física, bem como o kit de CDs, que também se fez com os cantos que estão ali, justamente para pegar ritmo, melodia, enfim, para a gente poder usar e celebrar bem. São 900 cantos, é uma boa quantidade para nós escolhermos para missa. E tem os áudios também, não tem, Christian? Tem, exatamente. Os áudios a gente tem que aproveitar bastante, porque eu não conheço todos os cantos do livro, né? Mas quando a gente tem esses áudios na mão, a gente recorre ao áudio, a gente estuda, a gente aprende, né? Então isso é bem importante. E agora, pergunta para Ana Paula, né? Segue o Papa Francisco na Desiderio Desiderave. Não vejo como se possa dizer que se reconhece a validade do Concílio do Vaticano II, né? Se bem que me surpreenda que um católico possa ter a pretensão de não o fazer e não aceitar a reforma litúrgica nascida da Sacrosanctum Concilium, que exprime a realidade da liturgia em íntima conexão com a visão da Igreja admiravelmente descrita pela Lumen Gentium, a Igreja como povo de Deus. Como podemos trabalhar com a inculturação da liturgia e com a presença da cultura na liturgia? Bom, que eu acredito nessa questão? Eu acho que a gente vai falar aqui de novo da questão da unidade, né? Tem coisas que não mudam.
A gente sabe, vamos lembrar os cantos fixos, né, Christian? Tem coisas que não mudam. São fórmulas, é o rito, né? A gente não vai mudar o rito. Eu acho que a cultura é fantástica, né? As regiões, olha aqui, a gente tem no Rio Grande do Sul, temos os alemães, temos os italianos, temos os poloneses e tantas outras etnias e grupos, enfim, e a gente sabe que cada um traz consigo a sua realidade cultural, do local, o pessoal mais interiorano, o pessoal mais da cidade. A gente vive num mundo de muita informação também, né? E isso é uma coisa que mudou muito nos últimos anos. Eu vejo a questão da informação, a gente tem muita informação de tudo. Então, tanto quem mora mais longe da cidade, quanto quem mora... Todo mundo, a informação está chegando para todo mundo. A internet está aí, enfim, né? E, então, eu acho que simplesmente assim, a gente, quando está dentro de uma comunidade... É importante a gente conhecer a realidade dela, ok, né? São mais famílias, são trabalhadores, são gente mais simples, a gente que tem uma formação diferente, mora no centro da cidade, mora na periferia. Eu acho importante para nós que trabalhamos na liturgia, para os sacerdotes, conhecer o seu povo, ok, e respeitar a realidade deles. Mas quando nós estamos falando de rito, o rito é o rito, né? A gente oferece no ofertório o pão e o vinho, né? A gente faz a procissão de entrada, a gente pode até cantar talvez um canto diferente, talvez, no final da missa, né? Fazer memória ou uma lembrança, alguma situação especial que está se vivendo naquele momento, naquela comunidade, ok. Mas o rito é o rito. E eu acredito que se nós vivermos bem, vivenciarmos bem o rito, nós estamos ensinando a comunidade, né? Se eu sou capaz de preparar bem a liturgia, preparar bem os cantos, de acordo com aquilo que nós estamos vendo aqui, enfim, seguindo essas orientações, automaticamente o povo está sendo educado, ele está adquirindo conhecimento, né? Então, a gente respeita a cultura, mas o rito é o rito, é o nosso momento de unidade. Acho que seria mais ou menos isso, né? Exatamente, acho que é o espírito de unidade da igreja, né? E no seu rito que é, né, já estabelecido, nós conseguimos celebrar, nós aqui em Roma, na Espanha, na África, por todos os cantos da terra onde se celebra o rito romano, nós conseguimos celebrar e reconhecer esta riqueza, né, das línguas, da formação, da cultura do povo, mas sempre respeitando o que a igreja, que é nossa mãe e mestra, nos coloca não como imposição, mas como uma forma de celebrar com dignidade. Acho que a questão da dignidade da celebração é algo muito importante. E Christian, de uma forma bem objetiva, por onde começar este caminho de valorização da música litúrgica como uma preciosidade da igreja, sem os fanatismos, rigorismos ou mesmo inovações que não façam sentido, lá na base, lá na comunidade, com a Dona Maria, com o seu Antônio, com o seu José, com as equipes, com os padres, com os religiosos e religiosas? Eu acho que vem dentro dessa pergunta anterior, né, que a Ana Paula falou, a dimensão da enculturação, ela abrange não só apenas aquilo que nós temos como cultura própria do nosso lugar, mas leva em conta a realidade da nossa comunidade. Porque quando nós fazemos esta pergunta, por onde nós começamos, né? A gente precisa primeiro ter os pés no chão, ou seja, o que a nossa comunidade pode oferecer de melhor para que a celebração eucarística, a celebração da palavra, a liturgia possa ser bem celebrada. Começa por aí. Às vezes uma coisa muito simples pode transformar e pode ser muito mais, do ponto de vista teológico, litúrgico e também próprio da beleza, ser muito mais belo do que uma coisa muito grande. Então, nós podemos, na nossa comunidade, o que nós precisamos? Nós podemos agregar mais alguém, algum instrumento, alguma coisa às nossas equipes de canto, porque às vezes
as nossas equipes de canto. Isso eu falo porque a experiência que eu já trabalhei tanto em Caxias, quanto em Bento, quanto agora em Nova Prata, às vezes nossas equipes de canto são um pouco fechadas e a gente precisa ter uma certa abertura. Claro que estar aberto não significa não ter compromisso, porque quando você assume uma atividade, seja ela na igreja, em qualquer lugar, a gente também se doa e isso se torna um compromisso para nós. Então, uma equipe de cantos precisa ter o compromisso dos ensaios, de aprender os cantos e assim por diante. Mas é importante que a equipe tenha essa abertura para que outras pessoas também que quiserem se juntar e puderem, né, se juntem e possam constituir uma equipe de cantos. Então, abertura. Depois, cada equipe precisa fazer a sua avaliação. Olha, nós precisamos crescer na dimensão do instrumento, ou nós precisamos crescer na dimensão da voz, ou nós precisamos crescer na formação. E a partir disso buscar, junto com os padres da sua comunidade, junto com alguma outra equipe de cantos que seja uma referência lá na paróquia, na sua região. E a partir daí, hoje, como nós falamos antes também, nós temos a internet que nos ajuda muito a aprender os cantos, a saber quais cantos escolher para a celebração da missa e levar em conta também o material que nós temos, no caso da diocese e tudo, porque tem coisas preciosas no livro de cantos. Por exemplo, cantos antigos que são litúrgicos e que todo mundo sabe cantar. Nós temos isso, temos para todos os momentos da missa. Então, levar em conta essa dimensão do que nós já temos e daquilo que nós precisamos melhorar. Esse espírito de abertura de quem diz assim, olha, eu não sei tudo, mas tenho vontade de aprender mais. Esse espírito nos ajuda a celebrarmos melhor, porque aí nós estamos também abertos àquilo que a igreja propõe e também à nossa formação pessoal. A gente une aquilo que tem de bom da nossa vida, do que eu posso oferecer, com aquilo que a igreja pode oferecer. No fundo, é uma junção de fé e vida, que é o principal dentro da liturgia, né? Unir os nossos dons com aquilo que a igreja também nos traz, nos apresenta. E não é de forma alguma demonizar nada, não, de forma alguma, mas reconhecer a importância do que já se faz na vida das nossas comunidades, na vida da nossa igreja, sempre com aquilo que a Ana também falava, né, com a linguagem da caridade. Exatamente. Né, aos poucos também com a formação, poder ajudar os grupos também a se abrirem mais, né, para também, como é bonito, muitas vezes, em alguma festa importante de alguma paróquia, quando diversos grupos se unem para cantar na celebração principal, quando não fica aquela coisa do meu grupinho, mas do todo maior. Quando o Christian falava sobre a questão da abertura, né, eu acho que nós precisamos pensar na questão da formação humana, né, dos relacionamentos. Sim. Né, e isso também, né, vai acontecer, essa maturidade, ajudar as pessoas a encontrar maturidade, a alcançar maturidade nos relacionamentos, porque a abertura, a gente se abre para o outro, se abre para o serviço, quando a gente tem a capacidade de olhar para as pessoas sem medo, né? Sem medo de perder o lugar, sem medo de perder a vez, com um desejo verdadeiro de ajudar o outro a crescer. Então, isso é maturidade. Isso aí. Então, a gente precisa pensar nessa questão, nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas, né? O fulano, o que tu acha? Você pode ajudar? Eu preciso de ajuda, né? Quem está disponível? Eu estou disponível. Quer dizer, essa conversa aberta, franca, sincera, sem medo, né? Eu acho que nós precisamos estar atentos à questão da formação humana. É fundamental, é essencial aí para que a gente possa crescer. Né? Crescer na comunidade, crescer no aprendizado, o crescimento ele vai acontecer à medida que a gente se abre, né? Sem dúvidas, esse é o caminho.
Perfeito, e assim nós vamos concluindo o nosso programa Razões da Fé deste domingo, nesta série de programas que vai falando sobre a carta apostólica Desidério Desideravi. Você pode ter acesso a essa carta no site do próprio Vaticano ou nas livrarias também católicas. É um texto curto, baratinho. É importante começar também por ele, né? Para nós podermos compreender, a partir do último documento que a Igreja lança sobre a formação litúrgica do povo de Deus, também começar o estudo, começar a formação, sem os rigorismos da lei pela lei, mas sempre compreendendo que a caridade é o que vai nos aproximando cada vez mais. Assim, nós agradecemos a Ana Paula Biondolong, que participou conosco neste programa, ao diácono Christian Fabiani, muito obrigado pela presença de vocês dois, Paulinho da técnica da Rádio Miriam Caravaggio, e também ao Emanuel Rodrigues, nosso seminarista, que nos ajuda com a gravação do podcast. Até o próximo domingo, fiquem bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.